Saudações, meus irmãos e irmãs e companheiros evangelistas. Bem-vindos à Proclamação 2020 do Congresso Africano de Evangelistas, edição virtual. O nosso tema permanece: que a África ouça e proclame o Evangelho. Os últimos 2 dias têm sido maravilhosos e transformativos. Temos visto participantes da África Ocidental, da África do Norte, da África Central, da África Austral e da África do Leste. Também vemos evangelistas de outros continentes como Ásia, Austrália, América Latina, Estados Unidos e Europa. Obrigado pelo teu apoio, por separar tempo para ser parte deste grande progresso. Proclamação 2020, o Congresso Africano de Evangelistas tem providenciado uma plataforma para conectar, refletir, orar e fazer estratégias sobre a total evangelização de África. Nos encontramos para um propósito comum de remoldar, repensar e reavivar o evangelismo em África. Acredito que conseguiste tirar lições que são práticas para o teu país, que vão te ajudar a alcançar mais com o Evangelho. Ontem os painelistas sublinharam a necessidade de repensar as nossas estratégias em evangelização. Covid-19 e outras situações emergentes em todo o globo nos ensinaram uma grande lição. Temos que aprender e adaptar em tempos de mudança e circunstâncias. O Evangelho deve permanecer relevante e, de facto, um serviço essencial nesses tempos de mudança. Temos que olhar para as novas oportunidades que foram criadas, que nos ajudam a levar a proclamação do Evangelho para o próximo nível. Nunca devemos permanecer em silêncio. Temos que aprender uns com os outros. Isso enriquece os nossos métodos de evangelização. Outros sim. Em todas as nossas atividades de missões, devemos focalizar, multiplicar e mentorear outros evangelistas, fazer outros crescer para criar a sinergia necessária para o trabalho do Senhor. Hoje, conforme nos chegamos ao fim, temos um programa interativo. Vamos olhar para as estratégias de reavivar a igreja e evangelismo. Sim, engajar toda a igreja no trabalho da grande comissão. Mais tarde, vamos nos dividir em regiões, conforme temos feito nos últimos 2 dias. Contudo, vamos ter mais tempo nos grupos regionais, conforme olhamos para as várias regiões e países, de tal maneira que podem adaptar estratégias que podem realçar o trabalho de evangelismo. Devemos trocar ideias, métodos e habilidades que juntamente cada região e países podem implementar, conforme olhamos para o futuro, para o encontro presencial em Nairobi, Quênia, em 2021. É meu prazer dar boas-vindas para o dia final. Podes ter certeza que nós grandemente te valorizamos. Mais uma vez, bem-vindo e Deus te abençoe. O meu nome é Melanie Misenke, sou evangelista. Estou aqui para partilhar acerca da evangelização, concernente à evangelização, acerca da igreja e a evangelização. Como engajar a igreja e a evangelização. Vamos levar 2 temas acerca da igreja, como evangelizar, e vou falar também acerca e também o testemunho sobre evangelização. Como trabalhar e como engajar a igreja na evangelização.
Vamos começar com a Bíblia. Vamos começar com Mateus, capítulo 3, de 28, de 19 a 20. Jesus está a falar com os seus discípulos acerca da evangelização. Ele fez tudo isso na sua viagem para poder engajar a evangelização a todas as nações. E aí fala... Então, ele estava a mostrar aos discípulos deles seguir a Jesus como Senhor e Salvador. Ele foi ensinado e também ele aprendeu a viver. E porque ele tinha que viver. Ele foi mandado para espalhar, expandir o Evangelho. E falou para os seus discípulos, em Mateus, no Mateus 28, 19 até 28, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei aí convosco. Ele falou para os discípulos para continuar com a missão. Então, deve testemunhar por si e espalhar a mensagem. Então, partilhar o testemunho em todo lugar. Então, nós estamos a ver a responsabilidade de evangelização. Não é o trabalho apenas do pastor na igreja. Para evangelizar é a responsabilidade de toda a gente. Não é para só, é para todos os cristãos, não para moderador ou apenas o cantor. Então tem que partilhar a missão. A missão que Deus deu à igreja então temos que imitar aquilo que Jesus fez. Há a responsabilidade de evangelizar, trabalharmos para evangelizar. E é nosso trabalho, é nossa responsabilidade para todos aqueles que imitam a Jesus Cristo. Então, essa é uma nossa missão, de nós podermos ensinar, assim como também evangelizar. No capítulo de Mateus 4, versículo 23, diz assim: tudo o que ele fez era de evangelizar para expandir a palavra de Deus. Então, lugar para lugar, desde o momento que seja cristão, então tem que seguir o caminho que Jesus também fez, espalhando a palavra. Partilhando a palavra de Deus. Ele trabalhou em todo lado. Ele trabalhou em todo lado para poder espalhar a palavra da vida. A palavra da vida.
Então, para dar o destino das missões, é trabalho de todos os cristãos, mesmo no tempo de crises. Se tu é cristão, é tua responsabilidade. É a igreja de Cristo. Então, tem que ter a responsabilidade de levar a palavra para todo lado. É a missão de espalhar a palavra de Deus. Essa questão, esta manhã, da ressurreição de Cristo, o livro de Apóstolos diz que tu tornas o testemunho de Jesus em qualquer lugar no mundo. Então, recebe o Espírito e torna-se testemunho. Então, ele ensinou aos seus discípulos. Ele recebeu o poder. E ele diz que foi dado todo o poder. Então você também torna-se filho de Deus. Então, quando você tiver esse poder, então tem o Espírito em nós. Então, naquilo que nós recebemos de Jesus Cristo, ser ensinado, não sabendo como fazer, então temos que, se vivemos na glória de Deus, vivemos naquilo também que Jesus vive. E temos que praticar aquilo que o nosso Senhor nos ensinou. Este quer falar um testemunho. Eu queria partilhar disto. Temos que nós transformar a nossa vida com a sua glória. Então nós temos que carregar e partilhar o que nós aprendemos. Hoje, temos que andar e trabalhar e partilhar. Então, em todo lugar, nos lugares públicos, partilha a sua experiência. Partilha o Deus que você recebeu. Todos somos irmãos e irmãs. Assim que nós temos a bondade de Deus, Jesus Cristo. Já que nós temos aceito Jesus Cristo como Salvador e Senhor, então nós temos que carregar a palavra de Deus. Então, falando desse ponto, então, para prepararmos e organizar acerca da evangelização. Trabalho da igreja no geral. Então, a igreja deve se engajar nesse trabalho. Tem que organizar-se
tem que organizar na organização para receber também os crentes. Então, pode colocar as pessoas em grupos. Então, ensinar como é que o filho pródigo voltou para seu pai. Então, só eles também poderão tornar-se filho de Deus na igreja. Então, orarmos juntos e também, então, para prepararmos e recebermos novos irmãos. Nós temos que envolver a igreja, como também uma responsabilidade muito grande. Então, a igreja tem que dar a cor de Cristo, a verdadeira cara de Cristo. Então, vou parar por aqui, em nome de Jesus. Então, para ir para o próximo. Amém. Saúde a todos, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Bispo Calixto Obed. E agradeço aos meus colegas que também se apresentaram neste importante painel. Acho que devo começar por, de facto, de que o mundo mudou. E é difícil quando se trata do o centralismo cristão. A Europa está se fechando, ou na América e na Europa as igrejas estão se fechando. Agora também está em declínio, porque parece estar acontecendo em África. África, em tempo de disseminação do cristianismo por todo o mundo, existiam algumas lacunas que estão sendo criadas por evangelistas ou ex-evangelistas. A África precisa de mover muito rapidamente para se encher, porque somos chamados pelo Espírito Santo. Somos chamados pelo Senhor para proclamar o Evangelho. O cristão ocidental, a grande comissão também é para os africanos. O que temos visto acontecer é que o meio tradicional de evangelismo na África era mais um encontro aberto, que iria abrir uma reunião grande, grandes reuniões. As respostas massivas das cruzadas, os cristãos têm sido agressivos em orações noturnas. Os métodos pós-modernistas, muitos desses métodos não dão frutos em termos de habilidade. A igreja é chamada a se envolver
evangelismo de amizade, onde se torna amigo e convidá-los a conhecer Jesus Cristo. E muitos grupos estão fazendo muito disso. Onde deveríamos estar, onde estaremos daqui a 15 anos para uma mudança em 6 meses. A igreja africana na mídia tornou-se proeminente. Precisa ser muito autêntico, muito genuíno, profundo, com fundamentos na palavra de Deus, especialmente quando alguns cristãos ocidentais estão quase nos conduzindo para o evangelismo redefinidor. O que significa ser cristão? Está sendo redefinido. Acho que a África precisa voltar à Bíblia, uma plataforma mundial, e causar um impacto na igreja, mesmo nesta época. Sou visto intervindo, não apenas em escolas e centros de saúde, mas nas necessidades sociais durante este Covid-19. A igreja da África é a igreja que cuida das necessidades das pessoas. Por aqui vou parar e muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus Cristo. Chamo-me Winston Machua. Somos ordenados pelas Escrituras para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a Boa Nova. A pergunta mais pertinente sempre foi para nós: como apresentamos esta mensagem muito importante aos nossos irmãos de uma forma significativa, em um sentido. Queremos ter certeza de que o que temos a dizer ainda é o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, que devemos proteger e também termos a integridade da mensagem, porque no momento em que adicionamos ou subtraímos algo dela, perdemos a sua bondade, o seu poder
e tudo o que resta não tem poder para salvar. Por outro lado, queremos ter certeza de que quando falamos a nossa mensagem, de que não estamos falando apenas para nós mesmos, mas para os convertidos, para aqueles que já estão convencidos pela mensagem. Queremos dizer de uma forma que seja significativa para aqueles que precisam ouvir depois e durante a Covid-19. No mundo de cobiço, o sofrimento humano está à vista. Há um nível em que sempre existiu, que as pessoas estão voltando à realidade porque tiveram que parar e olhar ao seu lado e pensar sobre a experiência de realidade que eles viveram por muitas pessoas em seu país, na sua cidade. Se no mundo Deus criou, ou se no mundo e criou ou aumentou o sofrimento, vemos em algum momento o comércio a cair, as indústrias também econômicas a cair, e olhando para a vida das pessoas, nota-se uma taxa elevada de desemprego, que também causa mais sofrimento em muitas comunidades. A certeza humana tem abalado a muitos de nós. O vínculo entre fazer nossos planos no futuro foi apenas uma amostra, em outras palavras, e também para muitas pessoas. Fazendo plano, quase atualiza o futuro da Covid-19. Ou depois da Covid-19, eu tenho a certeza que todas as instituições, nossos planos, nas estruturas que colocamos no lugar, terá uma forma previsível, como também as relações humanas. São repensadas para muitas pessoas, tendo que fazer a pergunta pela primeira vez: o que significa construir uma comunidade? O que significa estar conectado para permanecer na igreja? É perguntar como construir uma comunidade como fornecemos a liderança, como é que olhamos a liderança, como cuidamos de todo o ser humano em uma situação de bloqueio na mobilidade. Diminuíram as conexões físicas, os gritos humanos por um Salvador foram aumentando, e ouvido em sua forma mais desesperada
em um mundo da Covid-19 ou depois da Covid-19. E muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Continuando com Dr. Winston áudio, declarar a mensagem não é apenas ver como um espaço de uso instrumental, onde apenas recebemos uma mensagem e saímos um pouco, mas como entendemos como funciona o espaço virtual, como funciona a mídia social, e vivemos isso para que possamos poder proclamar o Evangelho, que o reino venha também. Quem diz que não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual o Cristo, que é o nosso soberano, sobre todos, não se importa. Em um mundo da Covid-19 e depois da Covid-19, haverá um aumento da confiança e a presença nas redes sociais, criando sociedade em redes, às vezes que só existem virtualmente, todas, ou pelo menos o aumento pelo virtual. A própria revolução da mídia social diz ter sido criado por um lado e para a boa nova e oportunidades para mais indivíduos contribuir para definir a agenda em qualquer discussão em todo o mundo. Mas, por outro lado, também estão abertas as comportas para informações falsas, não verificadas e deliberadamente enganosas, que muitas das vezes moldam também o discurso público. E, claro, não é apenas moldar o diálogo, é moldar o mundo das ideias. Portanto, se a qualidade da informação for considerada uma preocupação em um mundo digital, onde a informação é poder, então temos que entender como a própria informação está moldando as ideias que as pessoas têm no mundo, que as pessoas têm sobre a realidade humana, ideias que as pessoas têm sobre Deus. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, lemos que as armas da nossa guerra não são divinas, o poder, mas sim o poder. Elas não são divinas, poder para destruir fortalezas. E Paulo diz que destruímos argumentos e toda opinião levada ao seu dia, com o conhecimento de Deus, e leve todo o pensamento cativo para obedecer a Cristo. Há um convite para estarmos armados com a verdade, para afiar nossas ferramentas teológicas, entendendo as boas novas e aprender a articular de forma clara, concisa, inteligente e confiante. Entendemos as ideias do mundo, os argumentos do mundo,
As informações falsas que estão presentes no mundo, na formação de nova mensagem, para que esses falem um com os outros. Charles Taylor fala sobre viver uma era secular, uma época em que entendemos que a crença religiosa é apenas uma opção, quase muitas, significando que a fé religiosa é sempre uma escolha que nunca foi assumida no mundo de hoje e pode ser contestada, especialmente no mundo pós-cobiçado. Ele também fala sobre a sensação de que este mundo mesmo, que vocês não sejam um crente, é assombrado pela presença de Deus, pela sensação de que não apenas Deus trabalhou a si mesmo no mundo, de forma que as impressões digitais de Deus dentro do nosso universo interno e nas coisas que esperamos ver em nosso universo externo, mas que há uma lesão, há uma tristeza, e apresenta um convite de Deus para Julian Bond possa escrever como um ateu: não acredito em Deus, mas sinto falta dele. Não acredito em Deus, mas eu sinto falta dele. Lewis diz que se eu encontro em mim mesmo desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. E então o evangelista aprende rapidamente a reconhecer a assombração do mundo que eu adoraria durante a presença de Deus, a espreita que o incrédulo sinta e comece a falar com o incrédulo no mundo pós-cobiçoso, que está fazendo as perguntas pode estar olhando ao redor e há uma suspeita de que eles poderiam ser mais sobre os meus olhos. Podemos ver os evangelistas aprender como afirmar isso, mas também é um mundo onde as coisas são difíceis para aqueles que acreditam que o evangelista nos encoraja como cristão a viver de uma forma onde nosso testemunho está contido na integridade de nosso estilo de vida em que vivemos, maneira que fazemos a fé e alternativa atraente é um mundo que é crítico de apocrasia, que nós também, na época como a história faz contra o movimento, o que é transcendência, o desejo e a crença de que há muitos, mas do que todos os olhos podem ver que temos para viver. Nossas vidas como crentes, sem também o conforto da sociedade, que compartilha nossos compromissos. Temos que nos contentar com essa paixão ardente de pregar o Evangelho, para que as pessoas possam entender uma mensagem. Isso também levou a viver confortavelmente com aqueles que não compartilham nossos valores e nossas crenças ao pregar essa mensagem um mundo da Covid-19 ou depois da Covid-19, onde o sofrimento humano tem sido destacado mais do que nunca. Nós, evangelistas, aprendemos a falar com compaixão e demonstrar atos reduzidos de generosidade para com outras pessoas. O evangelista precisa como afirmar a queda de nossos ídolos, modelos para lembrar ao mundo que há apenas um Deus verdadeiro e que os ídolos, por definição, são projetados para nos decepcionar, sempre nos decepcionarão. É um mundo onde as relações humanas estão sendo reimaginadas. Precisamos lembrar ao mundo evangelístico que os seres humanos, no sentido mais verdadeiro, fiquem ou permanecem estranhos, até que encontremos a comunidade sã, nova humanidade comum na comunidade de Deus de uma maneira mundial. A necessidade humana e o clamor por um Salvador são ouvidos em suas formas mais desesperadas
e da forma mais amplificada convidamos as pessoas a se encontrarem com Cristo, dizendo que mesmo é um mundo cobiçoso e pós-cobiçado, venha e experimente e veja que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém.